Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Professor Tales. Aqui nós falamos sobre direito aplicado ao mundo dos negócios, de forma prática, objetiva e estratégica. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se esse conteúdo faz sentido para a sua vida, se você é um advogado, estudioso ou empresário, ou ainda assim você quer se tornar um empreendedor e montar o seu próprio negócio, seja uma empresa, uma atividade econômica ou um escritório de advocacia, esse canal é feito para você. Então eu já quero convidar você a se inscrever, a curtir e compartilhar os nossos vídeos com sua família, com seus amigos empreendedores, com seus colegas de network, porque esse canal tem o propósito de ajudar mais e mais empresários e tornar o mundo dos negócios mais ético e mais próspero. E vamos ao caso concreto. Um belo dia, uma pessoa, uma sócia de uma empresa, atuante diariamente na atividade econômica, foi convocada pelos seus sócios para comunicá-la a exclusão, a sua saída, demissão, ou falando no português mais claro, a sua expulsão da sociedade pela Assembleia de outros sócios, decidida em deliberação numa Assembleia na qual ela não foi convocada para participar, que ela não tomou conhecimento, se participou, sequer teve a oportunidade de apresentar os seus argumentos, tá? E essa Assembleia também não deliberou nenhum tipo de pagamento de apuração dos haveres, ou seja, como ela seria reembolsada pela sua exclusão, ou seja, quanto ela receberia pela sua exclusão conforme o valor do capital social que ela investiu inicialmente. Professor, então o senhor está dizendo que numa sociedade, se houver divergência, os sócios não podem fazer nenhum tipo de movimentação, não pode haver uma exclusão, não pode haver uma forma de substituição desse sócio, a pessoa tem que ficar lá para o resto da vida. Não é esse o caso. Tá? Quando houver divergência ou incapacidade, tá? Pode haver a substituição do sócio, pode haver a sua exclusão, mas tem que ser observados os requisitos legais. E quais requisitos legais são esses? A gente vai ter que observar o artigo 1030 do Código Civil e o artigo 1085. E a interpretação desses dois artigos combinadas diz o quê? Que a exclusão do sócio, seja por incapacidade ou por justa causa, falta grave, ela deve ser judicial, salvo que houver deliberação expressa no contrato social. Ou seja, para haver uma exclusão rápida, de forma administrativa, interna, é preciso que o contrato social, reconhecimento de todos os sócios que ali assinam, tenha uma cláusula específica tratando da regulamentação da exclusão do sócio. E os pontos mais importantes para essa cláusula administrativa de exclusão do sócio a ser observada é o seguinte: além das regras que as pessoas podem dizer ali o que se considera falta grave, o que considera incapacidade, o que se considera como inoperância, além de todos esses argumentos, o principal que tem que ser observado nessa exclusão administrativa interna é o princípio da ampla defesa e do contraditório. Ou seja, para haver uma assembleia que os sócios vão deliberar a exclusão de um sócio ou não, primeiro é preciso que ele seja previamente comunicado com antecedência para que ele possa exercer o seu direito de defesa. E na prática, o que aconteceu após essa exclusão, após a saída da sócia? Primeiramente, vamos observar o seguinte: a Assembleia decidiu, a maioria dos sócios decidiu pela exclusão e promoveu a alteração do contrato social à revelia da sócia. A sócia só ficou sabendo depois que o contrato social já estava alterado e ela já estava oficialmente fora dos documentos. Completamente nula essas deliberações. Tá? Então, na prática, ela foi até a justiça e conseguiu, inicialmente, na ação, uma tutela de urgência, uma medida liminar para suspender os efeitos dessa nova alteração contratual. O juiz até que suspendeu os efeitos da alteração contratual promovida à sua revelia, tá? de forma que a empresa continuasse operando com a alteração contratual anterior, ou seja, vigendo
com a participação dela na sociedade, ou seja, o juiz reestabeleceu a condição de sócia dela até o julgamento definitivo do processo, apreciação do mérito e o trânsito em julgado. E no mérito, essa ação foi julgada em primeira instância, como eu falei, está em grau de recurso agora, foi confirmada a medida liminar e a alteração contratual promovida foi efetivamente anulada. As razões de decidir do magistrado, além dos 2 artigos que eu coloquei aqui, ele também fundamentou num precedente histórico do Supremo Tribunal Federal, relatado pela ministra Ellen Grace, que é o famoso caso da exclusão do associado na Ordem dos Músicos do Brasil, que foi exatamente, ele foi excluído sem o direito de contraditório e ampla defesa prévios, ou seja, ele sequer tinha sido convocado também sua exclusão. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu que essas questões eram... E o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, vou deixar aqui nos comentários do vídeo o link para você acessar o precedente, o número do precedente e o link para você acessar, para você tomar conhecimento desse julgamento histórico, relatado pela ministra Ellen Grace, em que ela aborda a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ou seja, o princípio do contraditório e da ampla defesa, que são constitucionalmente garantidos, eles também devem valer para as relações privadas. Ou seja, não é porque o contrato faz lei entre as partes que as pessoas vão fazer da forma como elas bem entenderem, sem observar as regras constitucionais. Então por isso que se torna tão marcante esse precedente. E ele repercute nos casos concretos. E para a gente concluir o nosso vídeo, o que as empresas têm que fazer, o que os sócios têm que observar na hora de assinar uma alteração contratual? Primeiro, verificar se existem essas regras. Principalmente os sócios minoritários têm que se atentar para isso. O grande problema é que, às vezes, as pessoas assinam contratos formulário, padrão, de adesão, que sequer foram elaborados e discutidos entre as partes. Tá? Às vezes, contratos modelo, que são fornecidos, às vezes, até pelo contador, não são redigidos nem pelo advogado. E as partes sequer analisam e observam quais são as implicações e as repercussões que aquelas cláusulas podem alcançar no futuro. Então, é preciso que você olhe, a empresa tem que ter esse regramento para fazer essa exclusão administrativa de forma interna e observar todas as regras que foram ali estipuladas. Caso não haja nenhuma regra dessa, a única saída, se não houver um acordo, óbvio que sempre, se houver divergência entre os sócios, pode haver ali um acordo, o sócio comprar a parte do outro, ou autorizar que esse sócio saia e venda as suas cotas para um terceiro, desde que observados, por exemplo, se houver uma regra de prioridade na compra. Então, se eu sou sócio e eu tenho uma regra de preferência, de prioridade na compra para os outros sócios, se eu quero sair, eu venho a eles e digo, olha, eu não quero mais ficar, eu vou sair, então eu tenho que ofertar a eles essas cotas antes de ofertar a outras pessoas, a terceiros. Se os sócios majoritários querem fazer da mesma forma, diz, olha, gente, não dá para continuar, então vamos fazer o seguinte, eu compro a sua parte, ou vamos vender a sua parte para uma outra pessoa, eu tenho outro interessado. O caminho da negociação, principalmente no mercado empresarial, sempre é o mais interessante. Mas, se uma vez superada essa negociação, essa fase de tratativas, se não houver um acerto, se não houver um entendimento comercial pelo valor das cotas e a participação desse sócio, a única forma de exclusão, se não houver essa regra, é pela via judicial. Então, tudo isso tem que ser, como a gente sempre fala, estipulado de forma muito bem clara e precisa nos contratos. Tá certo, gente? Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se você gostou, dá o seu joinha aqui. Compartilhe o vídeo com quem você acha que pode ser interessante esse conteúdo. E se inscreva no nosso canal. Mais uma vez, a gente pede essa atenção e essa gentileza. Muito obrigado e até o próximo vídeo.